A canoa virou. Infância e pandemia. Tema desta série do Café Filosófico. Era uma vez uma infância que foi mudando e vem enfrentando situações cada vez mais desafiadoras. Situações que se agravaram enormemente com a chegada da pandemia. É como se ela tivesse tocado um alarme dentro dos lares e dos consultórios para alertar sobre o estresse nem sempre visível que as crianças vêm sofrendo. Um aumento do sofrimento psíquico da criança no contexto pandêmico, assinalado por médicos, mas sobretudo percebido por aqueles que acompanham de perto as crianças, pede urgência em tratar com a devida atenção a complexidade dessa situação. Tudo isso compromete profundamente a formação das crianças, afeta de forma considerável e às vezes até irreparável a sua saúde biológica e emocional. Se a pandemia parece estar passando, será que o alarme vai parar de tocar? Que infância estamos dando às nossas crianças? Grandes questões que a gente vai abordar hoje, algumas se agravam, outras se iniciam mesmo. Na década de 80, com o neoliberalismo, o individualismo cada vez mais acirrado, o consumismo cada vez mais acirrado, digamos assim, o abandono das grandes iniciativas sociais, das políticas sociais que tem uma queda nesse momento, especialmente no Brasil, e se agravam mais uma vez com o surgimento da internet e com o desaparecimento de certos pilares de referência que a gente tinha para educar filhos, para a gente criar filhos. E se agrava mais ainda com o surgimento das telas e que vem tendo uma série de consequências que a gente vai tentar ilustrar aqui. A pandemia, ela veio agravar e ela veio também, não só agravar, ela veio ressaltar esse sofrimento. Ela mostrou o quanto as crianças estão sendo oprimidas. Eu diria que são sistemas de opressão que estão atuando sobre a infância e provocando muitos males. Na pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos 5 grandes fatores de estresse que a infância viveu. Entre pediatras é comum a gente falar que as crianças foram as grandes vítimas não fatais da pandemia, porque lá no início a gente achava que elas praticamente não adoeciam. Não era verdade. Na verdade, isso foi um engano, porque estávamos diante da preocupação específica com idosos, com adultos, né, que estavam morrendo muito mais, fazendo doenças graves muito mais. As crianças também estavam, tanto que é tão importante assim a gente vacinar as crianças também. Elas também estavam sofrendo, mas o grande sofrimento foi o sofrimento psíquico. Então, nós tivemos aí as crianças submetidas ao confinamento extremo, entre 4 paredes, convivendo com pais sobrecarregados, extremamente sobrecarregados, com tarefas de home office ou mesmo trabalho presencial, aqueles que faziam trabalhos essenciais, pior ainda, né? Sem rede de apoio, com milhões de tarefas em casa, ainda cuidando de educação online e comidas e não sei o quê, enfim, sobrecarregados e muito tensos, ambiente doméstico conflituoso muitas vezes. A gente notou um aumento brutal da violência doméstica contra mulheres e crianças na pandemia, isso foi registrado. Então, as crianças submetidas a um ambiente extremamente carregado. Terceiro, o afastamento dos amigos e dos avós, quer dizer, a perda da socialização natural e importantíssima nesse momento da infância. Quarto, a perda da escola, que tem um papel essencial para a infância, né? Na escola não é só um lugar de ensino formal, é o primeiro espaço público da criança, onde ela vai aprender a socializar, a conversar, a se colocar no mundo, a fazer amizades, a brincar, onde ela tem a oportunidade de brincar, onde ela vai aprender habilidades como solução de problemas, cooperação, colaboração, muitas vezes no recreio, mais do que nas aulas, onde ela vai ter uma figura guia, que é o professor, e onde ela vai ter segurança alimentar e também uma detecção. A escola faz parte da cadeia de proteção da criança contra a violência, contra o abuso, detectando e encaminhando essa criança para situações que vive situações de abuso para os órgãos competentes. Então, a escola tem um papel muito importante. E ela perdeu essa absoluta essencialidade da escola durante 2 anos, que foi um dos piores crimes que nós cometemos contra a infância na nossa história. Vivemos aqui no Brasil com tudo aberto e as escolas fechadas. E, em quinto lugar,
o excesso de telas, que já vinha sendo massacrante e que na pandemia disparou de maneira incontrolável e muito assustadora. Crianças que eu mesmo vi, de todos os níveis sociais, passando 6, 8, 10 horas em frente a celulares, TVs e tablets de videogames, e adolescentes passando 15 a 16 horas em telas também. Isso não pode ser saudável, isso é muito tóxico. Então, isso configura uma situação de estresse tóxico. Estresse tóxico é algo muito nocivo, muito danoso para o desenvolvimento da criança, para a sua saúde mental e emocional. O estresse ele pode ser dividido em 3 tipos, digamos assim. O estresse leve, que é o estresse, por exemplo, de um resfriado, de uma febrinha, de uma vacina, a dor, de uma bronca, ou de uma reprovação, ou de uma nota ruim na escola. São pequenos estresses que ajudam a criança a superar situações e, na verdade, eles são benéficos. Eles ajudam a criança a fazer conexões e superar problemas. O estresse reparável, que é um estresse mais prolongado, mais intenso, mas que é reparável pelo cuidado e pelo afeto. Então, por exemplo, uma internação, a criança vai ficar 5, 7 dias no hospital, sofrendo bastante, com luzes e bips e tubos e espetadas e não sei o que mais, mas vai ter o cuidado da equipe de enfermagem, especialmente o carinho da família durante a estadia dela, na volta em especial, e aquilo, de uma certa forma, é reparado e ela consegue superar o dano causado por esse estresse. E tem o estresse tóxico, que é o estresse da fome, da miséria, do abuso, da violência, da perda de um cuidador fundamental. São estresses que mais dificilmente serão superados e esses, sim, podem ser danosos ao desenvolvimento da criança, às suas conexões, eles alteram o cérebro e, em grau muito intenso, elas podem provocar doença grave e que vai repercutir a vida toda desse indivíduo. Então, a pandemia trouxe um certo grau de estresse tóxico para crianças e é muito importante nós estarmos atentos a elas, já que elas são prioridade na nossa Constituição. É muito importante nós estarmos atentos para a reparação do que houve com a infância no nosso país e no mundo inteiro. No próximo bloco, o vínculo parental é o território essencial do desenvolvimento da criança. É a pista de decolagem onde ela vai decolar para o seu voo de toda uma vida. Os direitos da criança estão assegurados pela lei na nossa Constituição. Mas e na nossa realidade? Que condições de vida estão tendo as crianças brasileiras? A pandemia escancarou a desigualdade social e agravou a injustiça quanto aos direitos básicos da criança em nosso país. O grande líder Nelson Mandela dizia: o verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado pela forma como ela trata suas crianças. Vamos estender a mão para apoiá-las e ajudá-las a superar a dor e o sofrimento. Talvez a gente não estivesse muito bem ranqueado nessa classificação do Nelson Mandela. Apesar da nossa Constituição colocar a criança como prioridade absoluta, o Brasil não vem tratando bem essas crianças desde sempre. Crianças mais pobres, 30 milhões de crianças que são submetidas aí à pobreza, agora a pobreza extrema, a volta da fome e a restrição de direitos básicos, como o direito à segurança alimentar, a viver sem violência, o direito ao brincar, o direito a bons serviços de saúde e educação, o direito ao saneamento e à justiça ambiental. São direitos que são muito restritos a uma grande maioria de crianças brasileiras. A violência contra a criança no nosso país é acachapante. Se nós incluirmos aí a adolescência, a situação fica grotesca. O Brasil talvez seja um dos países mais violentos contra a criança. Me lembro na época que morreu esse menino Henry, né, que foi assassinado por um vereador miliciano aqui do Rio de Janeiro, esse Jairinho, surgiu uma manchete que me deixou muito impressionado. Eu desconhecia, digamos assim, a dimensão dessa questão. Em 10 anos, 2.000 crianças de 4 anos, até 4 anos, foram assassinadas por violência doméstica no Brasil. Abaixo de 4 anos, sem contar as mais velhas. Nós temos 56.000 mortes
por violência, por homicídio no Brasil, das quais 75% são jovens negros, que incluem aí adolescentes, moradores de periferias e favelas com pouco acesso à educação. A violência, a desigualdade no Brasil é uma desigualdade letal. Ela não é só destitutiva de quem nós somos, mas ela mata. Como o racismo também se insere na questão da violência. Crianças submetidas a essa sociedade extremamente racista, que violenta as mulheres também, com aborto masculino, deixando muitas mães solo, né? São 10 milhões, 12 milhões de mães cuidando de filhos sozinhos, às vezes muitos filhos e tendo que cuidar também do sustento deles. Crianças submetidas à violência do trabalho infantil, muitas vezes, do trabalho escravo. Enfim, a infância no Brasil não é fácil de se viver para uma grande parcela da sua população infantil. E não apenas isso. Diante de uma situação como essa, de uma infância vivendo essa opressão, essa desigualdade e as consequências nefastas dessa desigualdade, a importância da educação como um imperativo moral da nossa sociedade. Nós precisamos oferecer às crianças a melhor educação possível e, portanto, aumentar em muitos investimentos nessa área, coisa que, nesse governo, a gente não pode esperar mais, mas eu espero que, nos próximos, a gente possa voltar a investir na infância, na educação, especialmente. E não apenas isso, né? Esse sofrimento ele se estende a qualquer criança no que tange à precarização do vínculo parental. Nós temos uma progressiva perda da conexão entre pais e filhos pelas condições da vida moderna. Essa precarização ela atinge todos os níveis sociais, não é? Os mais pobres sofrem mais porque geralmente trabalham mais longe, moram nas periferias, ficam mais tempo no trânsito, têm menos acesso a cuidados do tipo creche, então muitas vezes as crianças ficam abandonadas em casa, e os mais ricos vão contratar uma creche, uma babá, que muitas vezes vai ficar com a criança 12 horas por dia. Os pais vão ver as crianças durante meia horinha no início do dia, 15 minutos no final do dia, muitas vezes já pega dormindo na creche, leva para casa, já com banho tomado. Então, o tempo de convívio está cada vez menor e a gente sabe que somente a convivência pode provocar algo que é fundamental, que é a intimidade. A intimidade entre pais e filhos é o que faz a relação fluir, é o que faz a gente entender o nosso filho com um olhar, faz a gente poder se comunicar com ele com uma piscada de olho, até sem palavras. Essa intimidade é que cria esse fluxo que você pode confiar mais na sua intuição e nas suas próprias decisões em relação à criação dos filhos. Nós perdemos muito desse fluxo, não só por causa dessa perda do contato propriamente dito, mas da perda de referências, né? Hoje em dia, a intuição que passava, a sabedoria de criação de filhos de mães, de avós para mães e filhas, e pais e filhos, o cuidado era muito mais feminino, claro, ela se perdeu e a grande referência é a internet. E a gente sabe que a internet tem muitos manuais muito autoritários e muita bobagem também, muitos conselhos muito ruins e nocivos. Tem de tudo, aliás, conselhos opostos. E as pessoas estão perdidas, ficam tentando acertar e elas deixam de fazer o mais importante, que é se conectar com os filhos. A conexão, o vínculo parental é o território essencial do desenvolvimento da criança. É a pista de decolagem onde ela vai decolar para o seu voo de toda uma vida, é o que vai permitir que ela comece a sua relação com o mundo. É no olhar do pai e da mãe que isso acontece. E nós estamos perdendo isso. E agravados pelo fato, isso está sendo agravado pelo fato, de que o telefone celular vem se interpondo entre os olhos dos pais e dos filhos. Nós estamos viciados nesses aparelhos e muitas vezes você vê aquele pai, aquela cena clássica do playground, o pai olhando para o celular e empurrando o filho no balanço aqui, né? Então a gente perde ainda mais esse contato que já era precário em função do tempo, em função de uma série de fatores. E isso já tem nome, inclusive, nos estudos da infância, chama parentalidade distraída, e está levando a situações bastante sérias, inclusive de acidentes e mortes, né? Tem algumas ocorrências nesse sentido. Crianças que se afogaram, por exemplo, em piscinas porque os pais estavam no celular.
isso está levando a perda de acidentes, está levando a perda de autoestima, a precariedade desse vínculo, a problemas psicológicos e comportamentais. Quem não tem intimidade vai acabar apelando muitas vezes para autoritarismo, para violência ou para permissividade, que são os dois extremos opostos e que justamente são os extremos prejudiciais na relação com a criança, né? Uma relação pais e filhos, ela tem que ter sim autoridade, tem que ter sim limites, mas ela tem que ter respeito, cuidado, afeto, atenção e convivência. Muitos reclamam que os filhos vêm sem manual de instruções. Engano. Filhos vêm com manual sim, mas para lê-lo é preciso olhar nos olhos deles. E sem o celular no caminho. É na convivência, na intimidade, que se desenvolve a intuição para criar filhos. No próximo bloco... Então você pega esses salgadinhos, com esses nomes elegantes, né, que parecem nomes de comida de verdade, você olha para aquilo, a tua bisavó não reconheceria aquilo como comida, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão sumiu de vez. O próximo tópico que seria muito importante a gente falar é o da alimentação. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição entre uma alimentação extremamente saudável, que é a alimentação tradicional no Brasil, que é o arroz, feijão, legumes e carninha, né? Que é um dos pratos mais saudáveis do mundo em termos nutricionais. E estamos trocando essa alimentação. O Carlos Monteiro, que criou a classificação nova de alimentos, ele é um gênio, trabalhou no Ministério da Saúde, da USP, ele fala nessa transição alimentar, que nós estamos vivendo uma guerra entre um sistema e outro sistema tradicional, baseado na agricultura familiar, baseado no alimento de verdade, na comida de verdade, na comida sem agrotóxico, na comida saudável, que vai trazer saúde de fato para as crianças e para as pessoas em geral, para uma alimentação nociva, baseada em indústria, baseada em nutrientes isolados, em alimentos que são desfeitos na sua natureza, para adquirir uma outra arquitetura, uma arquitetura artificial, que é extremamente nociva e é feita à base de muito sal, muito açúcar, açúcar em quantidades literalmente industriais, gorduras nocivas e muitos aditivos, que muitos deles cancerígenos, que alteram o comportamento, enfim, que especialmente, para que é feita toda essa engenharia? Para viciar as crianças, não só as crianças, os adultos também, nesse paladar excessivamente intenso, que vai impedir que justamente elas se interessem pela comida natural e saudável. Então, é uma guerra que está sendo vencida pela indústria, porque ela tem muito dinheiro, investe muito, não só na construção desses alimentos que são irresistíveis e que exilam a criança da alimentação saudável, como na publicidade, que usa de técnicas extremamente covardes, como a publicidade infantil, que diz que associa a fantasia e o amor da criança por personagens, por exemplo, de desenho animado, heróis, à comida lixo, né? Ou a publicidade que informa as mães que se ela der um pozinho com chocolate, cujo conteúdo, um achocolatado, cujo conteúdo é 70% de açúcar, açúcar puro, ela vai estar dando uma coisa saudável, ela vai estar sendo uma super mãe. Nós temos aqui indústrias dedicadas a construir a obesidade infantil, não é à toa que nós estamos vivendo uma epidemia. A grande responsável pela epidemia mundial de obesidade e pela, talvez, a maior carga de doença que nós vivemos, que é em função da má alimentação, e essa má alimentação é pior para os mais pobres, porque eles são mais desinformados, porque esses alimentos são mais acessíveis que os alimentos naturais, eles estão em todo lugar, né? Você encontra o tal do refrigerante que todo mundo ama, mas você não encontra pepino, tomate e alface. Então, a importância da gente seguir regras muito básicas. E essa alimentação também piorou muito na pandemia pela falta de acesso das pessoas, pela sobrecarga, falta de acesso às compras e a falta de rede de apoio. Então, as pessoas usaram muito mais congelados e doces e biscoitos e comida pronta, que se enquadra nessa classificação de ultraprocessados.
extremamente nocivos. O Michael Pollan, que é um jornalista que escreve sobre alimentação muito bem, ele tem um decálogo de frases de como alimentar bem uma pessoa, como se alimentar bem, que são totalmente aplicáveis à criança. Eu usaria duas aqui, que são muito simples de guardar. Primeira, muito emblemática, é: desembale menos, descasque mais. Isto é, menos indústria, mais horta e pomar. Isso é fundamental, gente. A gente voltar para uma alimentação mais natural é talvez um dos passos mais importantes para a gente preservar e promover a saúde da criança. E uma outra que eu acho muito interessante é: não coma nada que a sua bisavó, ele escreveu avó, mas acho que agora a gente tem que falar em bisavó, não reconheceria como comida. Então, vocês pegam esses salgadinhos, esses nomes elegantes, né, que parecem nomes de comida de verdade, você olha para aquilo da tua bisavó não reconheceria aquilo como comida, né? Deixa ele de lado, melhor coisa. E essa obesidade é agravada pela inatividade, pelo sedentarismo e pelo confinamento, que vem a partir já de muitos anos, né, com o agravamento da violência nas cidades brasileiras, com a percepção da violência mais do que com o agravamento, porque muitas vezes as cidades não são tão inseguras assim em certas áreas, nas áreas mais ricas é muito mais uma percepção de violência, trazida pela mídia, inclusive, pelo confinamento, agora agravado pela internet, né, que está trancando as crianças em casa e colocando elas no sofá, né, sem brincar ativamente. Elas têm uma energia explosiva, uma energia cuja essência é sair de casa, ir para a rua, ir para a pracinha, brincar, correr, explorar, e, no entanto, elas estão sendo exiladas disso. Então, elas estão sendo exiladas do seu território essencial, que é a brincadeira na natureza, elas estão sendo exiladas da interação com o outro, através dessa permanência nas telas, e também estão sendo exiladas de algo muito importante, que é a sua imaginação e a criatividade. Gente, se uma criança pede para você: não tem nada para fazer, o que eu faço? Se você não ajuda ela a lidar com esse tédio de forma criativa, você entrega um tablet na mão dela ou liga a televisão, ela não vai exercer em absoluto a sua criatividade, a sua imaginação, não vai ativar o seu cérebro. Você diz: não tem nada agora, vai para o teu quarto e brinca. Vai brincar lá fora, se você puder. Ela vai sim exercer não só a imaginação, a criatividade, o brincar livre, que é essencial para ela, como também a atividade física, mas a gente está cortando isso da vida delas. Isso é muito grave. E, claro, o mercado oferece isso com muita força e, de novo, as grandes empresas de internet, as mesmas que viciam adultos, as grandes corporações, também são responsáveis pelo vício das crianças. É uma grave falta que elas estão cometendo contra a infância. E é muito difícil para as famílias superarem isso, porque é uma luta inglória contra corporações que investem bilhões em neuromarketing para reter a nossa atenção, porque vendem a nossa atenção como um produto para a publicidade. Criei o termo transtorno de déficit de natureza não como diagnóstico médico, mas como uma maneira de descrever o crescente distanciamento entre as crianças e a natureza. Em sua interpretação mais ampla, o transtorno é uma consciência atrofiada, uma redução da capacidade de encontrar sentido na vida que nos cerca. Ao contrário da televisão e dos celulares, a natureza não rouba o tempo da criança, ela o amplifica. A natureza oferece cura. Prosseguindo com as grandes questões vividas pela infância, a gente chega na questão da educação. Nós tivemos no Brasil essa perda gravíssima de 2 anos de escolaridade, especialmente as crianças no ensino público. As crianças do ensino privado, né, tiveram aí o ensino remoto, mas as crianças do ensino público tiveram um acesso precaríssimo a essas atividades e basicamente ficaram 2 anos sem vida escolar. E além de perderem o ensino formal, perderam todas aqueles outros benefícios, aquela essencialidade da escola nas suas vidas foi por água abaixo. E as consequências são drásticas, né? A gente sabe que o Unicef, a Unesco e as grandes organizações educacionais estão publicando relatórios mostrando perdas importantes de escolaridade, de habilidades, inclusive habilidades mais essenciais, como a habilidade motora fina, em função da ausência da escola na vida delas por tanto tempo. Crianças que se alfabetizaram na pandemia, viveram isso de forma trágica, estão com muitas dificuldades escolares,
né? A evasão escolar aumentou absurdamente. Nós temos 20%, a estatística foi de 20% para 40% as crianças que estão dizendo agora que a escola não tem significado para a vida delas, que elas não pretendem voltar. Enfim, é uma situação muito grave. Nós precisamos reinvestir maciçamente na educação e recuperar essas crianças e adaptar essa escola aos novos tempos. Precisamos acolhê-las, precisamos entender que elas vêm de um período de muito estresse e que a gente precisa trabalhar esse momento que elas viveram, trabalhar as emoções que elas estão sentindo, que elas estão trazendo para a escola, inclusive com alterações de comportamento. Esse estresse que as crianças viveram na pandemia gerou uma epidemia de mal-estar psíquico. Nós tivemos muitas crianças mostrando sintomas e sinais evidentes de sofrimento, desde alterações de comportamento, sintomas psicossomáticos como dores, cansaços, excesso de apetite, compulsão, alterações de imagem corporal, introspecção excessiva, grude nos pais, birras intensas, regressões de comportamento, terrores noturnos, tiques, enfim. Essas crianças estão chegando na escola agora com muitas marcas dessa vivência, dessa ausência da escola na vida delas, e é preciso que a gente tenha muito cuidado e carinho em recebê-las com muito cuidado e pensando na saúde emocional delas. Crianças de 6 a 10 anos sem acesso à educação eram exceção no Brasil antes da pandemia. Essa mudança pode ter impactos em toda uma geração. São crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, fase de alfabetização e outras aprendizagens essenciais às demais etapas escolares. Essas perdas podem acarretar reprovações e abandono escolar. Além da perda de aprendizado, o fechamento das escolas afetou a saúde mental das crianças, reduziu seu acesso a uma fonte regular de nutrição e aumentou o risco de abuso. É urgente reabrir as escolas e mantê-las abertas em segurança. Eu organizei com outros pediatras uma campanha em outubro de 2020, quando a gente percebeu que não havia sequer ensino remoto na escola pública, para que preparassem as escolas, exortando os dirigentes municipais e estaduais que preparassem as escolas para serem reabertas no ano 2021, porque era muito tarde já para o ano 2020. Nós já percebíamos que a escola era segura, mesmo durante a pandemia, mesmo durante os momentos mais intensos. É claro que quando há lockdown você não pode abrir escola, mas a escola, essa era a lei da escola na pandemia, a escola devia ser a última a fechar e a primeira a reabrir, porque era um ambiente mais seguro, tanto para professores quanto para crianças e funcionários. No entanto, o Brasil passou 2 anos com tudo aberto, né, com shoppings e festas e academias e salões abertos e as escolas fechadas. Isso foi uma atitude criminosa que nós tivemos com a nossa infância, e não é a primeira nem a última, infelizmente. Mas já antes da pandemia, as escolas já não eram, digamos assim, lugares ideais para as crianças. Apesar de toda a importância delas, elas são muito sujeitas a críticas e precisam de uma reforma urgente, né? Não só pelo baixo investimento, pela baixa remuneração dos professores, pela pouca valorização, que leva a consequências graves na qualidade do nosso sistema escolar, mas o próprio sistema precisa de reforma urgente. Eu acho que essas reformas estão acontecendo, mas nós ainda temos uma escola, não só no Brasil, inclusive no mundo inteiro, na maioria dos países, eu diria, uma escola muito voltada ainda para seus primórdios, uma escola voltada para a formação de quadros para a Revolução Industrial, né, que exige obediência, quando o que o mundo pede hoje é a comunicação e a colaboração, que exige silêncio, que organiza as pessoas com campainhas e reprime justamente esses momentos de comunicação e colaboração das crianças, na maior parte do tempo, que confina as crianças em aulas, em salas fechadas durante horas, não permitindo que elas brinquem, se aliviem, aí sim possam aprender melhor, e que não respeita outras inteligências, que trabalha só a questão cognitiva, deixando a inteligência artística, física e musical, enfim, uma série de outras habilidades de fora, e, portanto, prejudicando crianças que têm essas habilidades como mais importantes na sua personalidade. E que cada vez mais têm pouco
tempo de recreio. O recreio muitas vezes é passado no celular, nas crianças que têm, onde se permite o celular na escola, o que eu acho errado. Pouca atividade física, poucas aulas de arte, de teatro, de expressão corporal. Enfim, uma escola muito voltada para o cognitivo e agora um fenômeno nos últimos 20 anos, eu diria, aí, das escolas túnel, que cortam qualquer tipo de dimensão educativa e apontam apenas para o Enem. Né? Tem criança, isso está contaminando, inclusive, os pais. Tem pais que chegam, já cansei de ouvir isso, pais que chegam numa escola de educação infantil, criança com 3 anos, elas perguntam como é que é o ranking da escola no Enem, gente. Isso é um absurdo, porque a escola tem que refletir a vida. Exatamente no Fundamental 2, quando as crianças estão entrando na adolescência, elas se confrontam com questões urbanas, a internet, a desigualdade, a política, a sexualidade, as drogas, o álcool, o trânsito, tudo que elas precisam ser formadas, a cidadania. Né? Essas questões não entram na escola, ficam do lado de fora ou só entram quando for tema de redação do Enem. Isso é um defeito muito grave da educação brasileira que precisa ser repensado. No próximo bloco... Quando uma criança de 10 anos faz um ato no sentido de terminar a sua própria vida, a gente tem que parar tudo e olhar para o que está acontecendo, toca a sirene, diz: o que está acontecendo, meu Deus? Que mundo é esse? A escola já vinha sendo desafiada em seu modelo de ensino. Com a pandemia, ela sofreu ainda mais para se adaptar para fora dos seus muros. A missão de continuar fornecendo conteúdo, de certa forma, para uma parcela de alunos foi possível. Mas esta seria apenas parte da sua função. O que ficou evidente é que o papel da escola vai muito além de um lugar de aprendizagem. Faltou às crianças o convívio, o estar junto a seus pares. Para muitos, a merenda. Para todos, o recreio, o brincar. Brincando, as crianças desenvolvem interesses e competências intrínsecas. Aprendem como tomar decisões, resolver problemas, exercer autocontrole e seguir regras. Aprendem a regular suas emoções. Fazem amigos e aprendem a conviver com os outros como iguais. Finalmente, o brincar desperta a alegria e combate o estresse. Em suma, o brincar promove a saúde da criança. Essas escolas estão apontando para um caminho que é o caminho da adultização, né? Porque são escolas conteudistas, muitas delas, que façam muito dever de casa, a criança vai para casa, além de passar o dia na escola, tem que ficar fazendo dever de casa, e quando acaba o dever de casa, os pais, nessa ânsia de torná-la competitiva e um executivo brilhante no futuro, para que ele possa sobreviver nesse mundo capitalista, vão colocar em 300 mil aulinhas, enfim, coisas que podem ser benéficas, mas esse excesso de compromisso vai causar um estresse na criança e ela deixa de brincar para ser treinada o tempo todo. E essa perda do brincar é muito grave, porque o brincar é a linguagem essencial da criança e é a linguagem pela qual ela aprende uma série de habilidades importantes da sua vida, para a vida adulta, inclusive. E o brincar é um anti-estresse, ele seria exatamente o remédio para esse estresse tóxico que as crianças viveram e vivem continuamente. Então, essas crianças são levadas, em vez de para o parquinho, para o shopping, vão ser expostas a comida lixo, a marcas. Muitas vezes os pais ficam aumentando a adesão dessa criança por marcas, por coisas famosas e valores materialistas, de futilidade, de fama fácil, de consumismo extremo, né? Crianças aí com 10 anos que têm vergonha de brincar com bonecos, que querem namorar e que têm rede social, né? O TikTok já infernizando a vida das crianças, causando problemas graves. Isso é algo que a gente tem que ficar muito atento. Então, esse é um processo chamado de adultização, crianças virando cabide de moda, querendo fazer festa de aniversário em cabeleireiro ou limusine. Ao longo dos últimos 50 anos, na maioria dos países desenvolvidos, o livre brincar na infância diminuiu drasticamente. No mesmo período, ansiedade, depressão, suicídio, sentimentos de desamparo e narcisismo aumentaram acentuadamente em crianças, adolescentes e adultos jovens. O declínio no brincar tem contribuído para o aumento da psicopatologia dos jovens. As crianças estão se tornando rebeldes,
com dificuldade de aprendizagem importante, com problemas de sono, problemas de imagem corporal, estão ficando obesas, estão ficando hipertensas e diabéticas, estão com problemas de relacionamento interpessoal, estão ficando com problemas graves, psíquicos, né? Cada vez mais você vê uso de medicação na infância e, especialmente, um aumento da depressão e das tentativas de suicídio dos mais velhos. Muito relacionado com o impacto da internet, mas, na verdade, estamos falando desse conjunto de fatores opressivos. O aumento da depressão e do suicídio entre adolescentes e pré-adolescentes foi de 40% desde 2010, 2011, e aumentou mais ainda na pandemia, isso não está ainda registrado. Então, é uma situação gravíssima. Quando uma criança de 10 anos faz um ato no sentido de terminar a sua própria vida, a gente tem que parar tudo e olhar para o que está acontecendo, toca a sirene e diz: o que está acontecendo, meu Deus? Que mundo é esse? Vamos reformar essa infância, vamos mudar esses fatores de opressão, vamos trazer para essa criança os seus direitos mais amplos para que ela possa ser uma criança mais feliz e, portanto, a semente de uma adolescente feliz e de um adulto mais produtivo, mais capaz e mais realizado. No entanto, não é isso que a nossa sociedade faz. Ela se aproveita desse sofrimento para acrescentar mais um que aparece como uma solução mágica que, na verdade, não é, que é a medicalização da infância, do comportamento infantil, que é um massacre que está sendo feito em crianças, muitas vezes saudáveis, que estão se comportando mal ou apresentando sintomas que são absolutamente reativos às condições sociais, familiares, ambientais e sociais que elas vivem. Então, portanto, é uma reação saudável que se traduz com comportamentos inadequados. A gente tem que lembrar sempre, o comportamento da criança ele é comunicação, a gente tem que olhar para o comportamento tentando interpretar de onde vem, o que está por trás dele. E essas crianças, então, são levadas a circuitos muitas vezes muito perniciosos, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, neuropsicólogos, né, a partir da escola, a partir da família, porque estão causando problemas, estão causando distúrbios. E recebem aí medicação. Né? Com isso, o que a gente está fazendo? Não estou dizendo que não existam crianças que precisam, que realmente têm transtornos importantes, que precisam da medicação, inclusive para poderem se submeter a outras terapias, né? Que existem e que são muito mais efetivas, muitas vezes, que a medicação, porque vão atuar na causa do problema. Mas essas crianças, quando você medica uma criança que, na verdade, é saudável, que não tem um transtorno grave, você está, basicamente, transformando ela na culpada pelo seu problema. Não são os fatores sociais, ambientais, familiares e escolares que estão provocando o seu sofrimento. Não, é ela que tem uma falta de um neurotransmissor, precisa de um remedinho para consertar o seu cérebro. Isso é um absurdo. Nós, no Brasil, tivemos, em 2010, no ano 2000, nós vendemos 70 mil caixas de metilfenidato, que é o remédio usado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e 10 anos depois nós vendemos 2,5 milhões de caixas. Isso, obviamente, não é um excesso de uma pandemia de TDAH, uma epidemia da doença. Isso é um excesso de diagnósticos, a grande maioria deles falsos diagnósticos. Então, muito cuidado, porque a gente vai estar medicando crianças que vão estar tendo o seu cérebro transformado. Essas medicações elas mudam a anatomia do cérebro da criança. E é escandaloso que a gente esteja normatizando o comportamento infantil para a nossa sociedade ficar mais tranquila, para a gente não ter que lidar com toda essa opressão sobre a infância. E a gente está deixando de ter essas crianças com o seu legado fundamental. Vejam, você tem aí exemplos como John Lennon, Steve Jobs, Einstein, Gillian Lynne, uma grande coreógrafa inglesa. Eram crianças muito difíceis na sua infância. Muitas saíram da escola, causavam problemas e deixaram grandes legados para a humanidade. Quantos legados nós vamos estar perdendo, nós não podemos estar perdendo em função dessa medicação que as crianças estão recebendo, na maioria das vezes desnecessária. Então, aí temos um conjunto de problemas e situações, né? Da Maria Aparecida Moisés, uma professora da Unicamp que trabalha essa questão da medicalização, ela fala uma frase muito legal:
menos Ritalina e mais Ritali. Então, eu interpreto isso como sendo menos medicação e mais brincadeira, mais atenção para essa infância de verdade. A infância continua sendo de 12 anos e é ali que mora a magia da vida. Aquilo que vai permitir esse ser humano ser mais feliz mais tarde. Então, agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente chama de políticas de primeira infância. James Heckman, que depois se tornou um prêmio Nobel de Economia, ele trabalhou muito essa questão da infância e ele provou matematicamente que o investimento na primeira infância é o que tem maior retorno social quando ele é feito de maneira adequada. E a maneira de fazê-lo é através de programas integrados para a infância. Por exemplo, de amamentação, de trabalho em creches, de acesso à educação infantil, de treinamento dos pais, de educação parental para que eles saibam alimentar uma criança, interagir, brincar, favorecer, promover o seu desenvolvimento. Isso é um trabalho que deve ser feito com os pais. Ele tem vários canais para fazer isso. Existem programas no Brasil que estão se disseminando, em municípios principalmente, que estão funcionando bem, mas que precisam ser ampliados. Essas políticas públicas precisam ser ampliadas porque elas promovem o que o Heckman chamava de pré-distribuição de renda. Quando você investe na primeira infância, os resultados são tão bons que você evita ter que fazer a distribuição de renda mais tarde, né? Que você evita tratar de crianças que vão adoecer como adultos, que vão ter desemprego, que vão se envolver com crime, com violência, com álcool, etc. Então, e que vão ser melhores trabalhadores, vão ser mais produtivos, vão ser mais bem formados, vão ter empregos melhores, enfim, é uma política fundamental para a sociedade que deve ser estimulada. Segundo, a mudança no vínculo parental. Nós precisamos estimular as famílias a retornarem esse vínculo mais intenso com a criança, mais profundo, de convivência, mesmo que essa convivência seja limitada, que a gente possa reduzir a presença do celular nas interações. Então, dar 10% do seu capital mais importante para aquilo que é sagrado da sua vida. Então, a gente trazendo isso para o universo da infância, o que é mais precioso, o nosso capital principal é o tempo, né? E o que nós temos de mais sagrado são os filhos. Então, dar 10% do nosso tempo aos filhos não é tanto assim. Escovar o dente, tomar café junto, levar para a escola, pegar na escola, contar uma história de noite, enfim, conviver é fundamental. E a gente precisa espalhar essa imagem. Em terceiro lugar, é a mudança de alimentação, é claro. Nós precisamos combater essas práticas da indústria e tentar fazer uma educação para que as famílias possam voltar e tenham principalmente acesso os mais pobres a uma alimentação mais saudável. E, finalmente, o que eu chamo de convergência, saúde e sustentabilidade, né, que são a dimensão que mostra que tudo que a gente faz pela saúde vai impactar positivamente no meio ambiente, tudo que nós fazemos de bom pelo meio ambiente vai impactar positivamente na saúde também. Então, por exemplo, a alimentação, né? A alimentação saudável, orgânica, natural, ela é fundamental para a saúde humana e ela é fundamental para a saúde do meio ambiente. Nós precisamos andar mais de transporte coletivo e bicicleta. Tudo isso conformam ações e atitudes que vão reduzir o dano ambiental, melhorar, portanto, a sustentabilidade da nossa sociedade e melhorar também a nossa saúde e a saúde das nossas crianças. Uma coisa importantíssima também nessa dimensão é a volta da criança à natureza. A natureza é o ambiente mais ensinante que existe. Ela vai despertar a curiosidade e a imaginação, a criatividade da criança. Brincando juntos na natureza, a criança vai colaborar, vai inventar, vai solucionar problemas, ela vai fazer o melhor tipo de exercício físico possível, para o exercício funcional, ela vai avaliar riscos, será que eu subo nesse barranco, será que eu posso rolar aqui, não vou me machucar, ela vai se aventurar, vai ganhar magia, ela vai combater o estresse, a obesidade, os problemas de aprendizado. Tudo isso a natureza demonstradamente beneficia a criança de inúmeras maneiras. Melhora a imunidade enormemente, afasta ela das telas, traz prazer, traz felicidade e bem-estar naturais e afasta das telas e, portanto, do consumismo. E essa nossa relação com a natureza, que é muito profunda, a natureza vai trazer naturalmente reverência, um reconhecimento dessa grandiosidade que ela nos oferece. Não precisa levar a criança nas cataratas do Iguaçu, mas simplesmente numa pracinha ou num bosque, numa praia.
isso já é o suficiente para trazer esse brotinho de vida espiritual para a criança, que é tão importante nesses tempos de narcisismo e consumismo. A natureza também precisa das crianças, porque essas crianças vão viver uma crise ambiental gravíssima. Nós temos diante de nós o colapso ambiental. O último relatório do IPCC é muito assustador. Se nós não mudarmos nos próximos 5 anos, nós estamos condenados a um aumento de mais de 1,5 grau. Isso vai levar fome, a mudanças, migrações em massa, a guerras, a redução da água, redução de colheitas, a ondas de calor extremo, a desastres climáticos, tragédias extremos climáticas que nós já estamos vivendo no Brasil e no mundo. Então, é uma condição extremamente importante da gente olhar para ela. E uma das formas de fazer isso é levar a criança para a natureza para que ela conviva, para que ela se apaixone. Ela só vai se apaixonar pela natureza convivendo com ela. Você, quando vê um vídeo de uma cachoeira no YouTube, ou quando você vê um bicho num plástico no supermercado, você não vai se apaixonar pela natureza, mas se você conviver com bichos e tomar um banho de cachoeira, você vai. E essas crianças, então, se tornam defensoras da natureza. Isso é fundamental para o futuro delas também. E uma boa forma de fazer isso, e ao mesmo tempo de promover a sua saúde, promover a justiça nas cidades, promover a redução da desigualdade, que também é outro elemento importantíssimo para o futuro, é levá-los para brincar na natureza, nas praças, nos parques das cidades. É fortalecer a convivência entre todos nós, que vai reduzir as injustiças, vai fortalecer a tolerância, a equidade, a justiça ambiental. Isso tem que ser franqueado às crianças das periferias, elas tem que ser possível a elas acessar essas praças e ativar essas praças com brincadeiras, com festivais. Isso é fundamental, nós hoje sermos pais e mães ativistas ambientais. Minha gente, é um assunto chato, é um assunto que nos deixa tristes, mas nós estamos legando um mundo pior para os nossos filhos. A gente está investindo muito em formar crianças muito bem preparadas, escolarizadas, com várias aulinhas, né, com muitas habilidades, com terapias e tudo mais. Então, vai ser uma criança muito bem preparada para a vida e a gente vai jogá-la no mundo em decomposição. Se nós atuarmos a tempo, tanto individualmente e mais especialmente como coletivos, fortalecendo as políticas públicas, votando em políticos que vão trabalhar a dimensão ambiental, com a qual o Brasil pode ganhar muito, nós vamos estar mitigando os efeitos negativos desse colapso ambiental que vai vir aí no futuro. Para assistir na íntegra os programas desta e de outras séries, acesse o canal do Café Filosófico no YouTube e a página do Instituto CPFL nas redes sociais. A criança que você pôs no mundo pesa cerca de 3 quilos. É feita de 2 litros de água e de um punhado de carbono, cálcio, nitrogênio, sulfato, fósforo, potássio e ferro. No entanto, cada gota de seu filho já foi o vapor da nuvem, o cristal da neve, o vapor da bruma, a gota de orvalho, da lama, da água da nascente. Você apenas reuniu o que já existia.